Olá, meus amigos! Durante todo esse mês, nós falamos sobre família, sobre relacionamento, sobre restauração, sobre esperança. Mas hoje eu quero falar sobre algo ainda mais importante: a nossa salvação. Porque existe uma pergunta que todo ser humano precisa responder: como posso me aproximar de Deus? Como posso ter a vida eterna? Como posso ser salvo? E para responder essas perguntas, vamos olhar para uma conversa entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Primeiro, quem era Nicodemos? Antes de ler o texto, vale essa explicação. Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Ele era religioso, respeitado, estudioso da Bíblia, mestre em Israel, conhecedor da lei. Se alguém parecesse pronto para entrar no céu, aos olhos humanos, seria Nicodemos. Mas Jesus mostra algo surpreendente. Fique comigo até o final e vamos refletir nesta conversa de Jesus e Nicodemos. Seguimos a leitura bíblica, que está em João, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio procurar Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos tinha conhecimento, tinha posição, tinha tradição religiosa, mas Jesus não disse: você precisa estudar mais, nem você precisa frequentar mais a igreja, nem você precisa ser mais religioso, mas Jesus disse: você precisa nascer de novo. Porque a religião não é suficiente. Não é a religião que transforma o coração, mas sim o encontro com Jesus. E o que significa nascer de novo? Jesus não estava falando de um novo nascimento físico, ele estava falando de transformação interior, uma nova vida, um novo coração, uma nova direção. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não significa perfeição, significa transformação. E por que precisamos ser salvos? A resposta é: porque existe um problema que afeta toda a humanidade, o pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não alguns, mas todos. Desde Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e trouxe a separação entre Deus e o homem. Mas Deus já tinha um plano. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito: Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma promessa apontando para Jesus, o Salvador que viria. E Deus nos amou primeiro. E então chegamos ao versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A salvação não começa no amor que temos por Deus, ela começa no amor que Deus teve por nós.
A cruz não foi um acidente, foi um plano de amor. E Jesus pagou o preço. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrito: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Venceu o pecado, venceu a morte, abriu o caminho para Deus. E Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Em João capítulo 14, versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Jesus não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Então, como receber a salvação? A Bíblia responde claramente. Está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma verdade importante. Todos somos criação de Deus, mas a Bíblia ensina que nos tornamos filhos de Deus ao recebermos Cristo como Senhor e Salvador. Nicodemos chegou até Jesus cheio de perguntas e saiu ouvindo a verdade mais importante da sua vida. É necessário nascer de novo. Não é sobre religião, não é sobre aparência, sobre tradição. É sobre Jesus. A maior decisão da sua vida não é profissional, financeira, sentimental. É o que você fará com Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que sou pecador e que não posso me salvar sozinho. Creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia. Hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e ajuda-me a viver para Ti. Em nome de Jesus, amém. Gostou da mensagem? Compartilha com um amigo, deixe um comentário. Até a próxima.